Oi pessoal, a gente está ao vivo agora extraoficialmente para uma aula que não necessariamente tem uma ligação com a disciplina de matemática computacional do curso de computação do campus da UFC em Crateús, certo? Mas como foi acordado com os participantes da disciplina, a gente vai substituir nesse momento de suspensão de todas as atividades de ensino, a gente vai substituir as aulas nos seus devidos horários por revisões dos conteúdos que são necessários para a disciplina. Esses conteúdos a gente vai começar a partir de cálculo diferencial e integral, e a gente vai seguir o James Stewart. E uma vez que a gente tenha encerrado a revisão de cálculo diferencial e integral, a gente vai para a álgebra linear, que vai ser muito relevante assim que a gente encerrar a parte de cálculo numérico, beleza? Claro, isso em relação ao conteúdo da disciplina como é previsto originalmente. Como a gente tinha determinado, novamente por decisão conjunta, a gente vai separar um dia da semana para ter revisão dessas disciplinas básicas para matemática computacional, que são elas cálculo e álgebra linear. E um outro dia da semana a gente vai estar utilizando para revisão do conteúdo da disciplina, beleza? Como vocês não determinaram qual dia da semana a gente ia utilizar para cada coisa, eu preferi utilizar a quinta-feira para as revisões de cálculo e álgebra, e as terças-feiras a gente vai utilizar para a revisão do conteúdo de matemática computacional, tá bem? Então, enquanto a gente espera dar 3 horas, certo? Eu vou pedir para vocês me dar um feedback de como se encontra o áudio, como está o áudio, tá bem? E eu também tenho que avisar vocês que eu tive um problema mais cedo com a live da disciplina de estrutura de dados avançada, devido a uma queda de internet que teve aqui em Russas, mas aparentemente está normalizado agora, certo? Então eu acredito que não vai dar problema nessa live, mas eu já deixo vocês avisados que a minha internet ela pode apresentar instabilidade e a conexão pode cair, como foi o caso na live anterior a essa, tá bom? Eu espero que não, eu espero que corra tudo bem, e eu espero que a gente consiga falar um pouco de cálculo diferencial e integral hoje, tá? E como eu tinha dito para vocês, essa vai ser uma revisão um pouco mais descontraída, né? Eu não tenho uma lousa. O ideal para falar de cálculo diferencial e integral seria utilizar uma lousa e fazer as continhas na mão. O que eu vou poder fazer é dar a minha visão sobre certas definições do cálculo e guiar vocês na leitura do James Stewart, que em particular eu considero um bom livro de cálculo, tá bom? Pelo menos foi o que eu utilizei na minha graduação. Tem 4 pessoas na live, o Ayrton e o Alex estão confirmando que o áudio tá legal. Eu mudei o microfone e eu coloquei outro filtro de ruído para ver se a qualidade melhora. Eu aprendi um pouquinho a lidar com redução de ruído. Então vamos ver se dessa vez a gente consegue uma qualidade acima do que foi a outra live. Eu conferi
o vídeo da outra live e realmente havia um ruído bem incômodo no começo, mas lá pro final já estava um pouco melhor. Bom, vamos torcer para não ser o caso nessa, tá bem? Então são 3 horas, a gente tem 4 pessoas online, a gente vai começar a live falando de limite e derivada. Mas antes de entrar nas ferramentas do cálculo diferencial e integral, eu acredito que é uma boa a gente ter uma noção de como essa ideia de você considerar infinito na aritmética, de como isso é impactante, né? O cálculo diferencial integral provavelmente, e isso é a minha humilde opinião, mas eu acredito que não é uma opinião tão isolada assim, o cálculo diferencial integral, ele provavelmente é a contribuição mais forte para a matemática que veio antes do século XIX. No século XIX a gente teve o Gauss, e as contribuições do Gauss para a matemática são absurdas, muitas delas inclusive dependentes de cálculo diferencial integral. Mas antes do Gauss, cara, eu não acredito que haja uma contribuição tão relevante quanto você conseguir abstrair em termos aritméticos o conceito de limite. O conceito de infinito, certo? E no cálculo diferencial integral, a gente aborda o conceito de infinito utilizando essa ferramenta chamada de limite, né? Primeiramente, o infinito não é um número. O infinito, ele é um conceito, né? O infinito, ele representa uma noção de crescimento indeterminado, por assim dizer, de crescimento arbitrário. E o limite, que ocorre quando você se aproxima de certos pontos a uma distância suficientemente pequena, ou quando você determina que uma variável ela vai crescer arbitrariamente, essas duas versões de limite, que em particular têm definições separadas, né, são duas formas de se lidar com o limite, as duas lidam com o infinito. A segunda versão de limite, quando você faz uma variável ir a infinito, ela naturalmente está associada à noção de infinito. Afinal, você tem nessa definição de limite que você determina que x, a variável que está no argumento do limite, essa variável ela vai assumir valores cada vez maiores, né? Quando você, na primeira versão de limite, quando você tem que a variável x ela tende a um ponto A na reta dos reais, seja esse tender pela esquerda ou pela direita, né? Você se aproximando, você fazendo a variável x aproximar-se de A por valores cada vez maiores ou por valores cada vez menores, até você chegar a uma distância suficientemente pequena de A, aí você também tem o conceito de infinito. Mas o conceito de infinito ele já não está tão direto nessa definição, tá bem? Nessa definição, o conceito de infinito ele aparece porque a gente faz a variável x assumir uma distância de um ponto A, seja pela esquerda ou pela direita. A gente faz a variável x assumir essa distância do ponto A, uma distância suficientemente pequena, ou cada vez mais pequena. Ou de outra forma, como a gente não pode quantificar essa distância, porque se a gente imagina que essa distância é um número epsilon, então essa distância na verdade é menor que epsilon. E se a gente imagina que essa distância é um número menor que epsilon, então na verdade essa distância é ainda menor que esse outro número, a gente diz que x fica a uma distância de A
a uma distância infinitesimal de A, certo? E aí, novamente, o conceito de infinito surge, porque o conceito de infinitesimal ele é obtido com distâncias, com quantidades que são arbitrariamente pequenas, né? Arbitrariamente próximas de zero, beleza? Então, seja com um limite tendendo ao infinito ou com um limite tendendo ao número, em ambos os casos, a definição de limite ela utiliza o conceito de infinito, seja explícita ou implicitamente, beleza? E é a partir da definição de limite que constrói-se o cálculo. O cálculo ele é fundado no alicerce do limite. A derivada, o conceito de derivação surge a partir do limite, o conceito de integração surge a partir do limite e outros tópicos mais avançados de cálculo diferencial e integral, e começou a chover aqui, e outros tópicos mais avançados de cálculo diferencial e integral consistem em generalizar as noções de derivada e de integral. E assim a gente obtém integral de linha, integral múltipla, ou derivada parcial, derivada direcional e gradiente, matriz hermitiana. E de toda forma, tudo isso, todos esses conceitos dependem fundamentalmente de limite, certo? Todos esses conceitos do cálculo, eles dependem da noção de limite. Então, a grande sacada do cálculo diferencial integral, e é por isso que eu considero ele uma grande contribuição pré-Gauss. Antes de Gauss foi uma grande contribuição, quiçá a maior contribuição para a matemática, é a definição de limite permitir que a gente abstraia, em termos aritméticos, o conceito de infinito. Tá bom? Essa é a minha introdução a cálculo. E agora a gente vai lidar com essas definições de uma maneira mais formal. E a gente vê até onde dá para ir hoje. Eu acredito que essa sessão inicial do James Stewart, ela trata de... isso aqui é bem introdutório. Eu aconselho a leitura, mas isso não é tão interessante pra gente, já que a nossa revisão ela tem que ser num ritmo mais rápido, beleza? Ele está contextualizando a noção de limite com aplicações práticas. É uma leitura bastante válida para você entender como se utiliza isso na prática. Mas aqui a gente vai ter realmente, acredito que na 2.2 a gente vai começar a ter a noção de limite de uma maneira mais precisa. E ainda não, na primeira definição de limite que ele apresenta, que tem nesse quadro bem aqui, a gente tem o limite da função f quando x tende a A. Observe que x tende a A não necessariamente pela esquerda ou não necessariamente pela direita, né? X tende a A de uma maneira arbitrária. Nessa definição, ele ainda utiliza uma forma verbal de definir limite. E é aquilo que eu estava dizendo, se eu pegar aqui para traduzir para vocês, se nós pudermos fazer os valores de f de x arbitrariamente próximos a L, tão próximos a L quanto a gente desejar, por tomar valores de x suficientemente próximos de A, mas não exatamente iguais a A, beleza? Então aqui ele está evidenciando isso, né? A variável x, ela não se iguala a A nunca, ela sempre assume valores a uma distância infinitesimal de A, e o resultado do limite
também se encontra a uma distância, o resultado do limite é a convergência de valores para onde essa abordagem de você tomar distâncias, você tomar valores de x com distâncias cada vez menores de a, leva a função f à convergência de um certo, a convergir para um certo valor, né? Como nem sempre você vai ter convergência, então nem todo limite existe, beleza? Quando você faz a variável x assumir valores cada vez mais próximos de a e a função f ela assume valores cada vez mais próximos de algum L, então esse L é o resultado do limite. Agora, pode ser o caso de você fazer a função f, de você fazer a variável x assumir valores cada vez mais próximos de a para um certo a, e a função f, na verdade, não se aproxima de nada. Ela oscila, ela vai para mais infinito, ela vai para menos infinito. E nesse caso, o limite ou se torna mais infinito ou menos infinito, quando a função cresce arbitrariamente ou quando a função decresce arbitrariamente, ou caso a função oscile, simplesmente faça uma divergência de forma a não crescer e a não decrescer arbitrariamente, o limite não existe, tá bem? Ele vai determinar a notação aqui que ele está utilizando, né? Ele está utilizando a seta para dizer que não é exatamente igual. Ele está utilizando a seta para determinar que tende, né? No inglês, approach, e não tender a, approach to. E aqui, no português, a gente diz que tende a alguma coisa, beleza? Aí ele já chega com um exemplo aqui. Adivinhar o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. E uma coisa bem intuitiva que a gente tem com essa história de limite é o seguinte, bem, se eu quero saber o valor dessa expressão, isso aqui implicitamente seria a nossa função f. Se eu quero saber o valor dessa expressão quando x está muito perto de 1, talvez uma boa heurística seria substituir o x direto por 1. Mas se você observar nessa fração bem aqui, se você substituir o x direto por 1, você vai ter que a parte de baixo vai ficar x ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 é 0. E se você substituir x direto por 1 bem aqui, você vai ter que você não obtém um número bem definido, né? Ou seja, essa função bem aqui, f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, essa função ela não está bem definida, ela não está definida para o valor x igual a 1. Eu acho que esse trovão vai entrar na live, isso se a live não tiver caído. Deixa eu ver se a gente tem transmissão aqui. Tô com 10 assistindo. A live caiu. Eu quero saber isso de vocês porque eu tô com um tempinho de chuva aqui. Deixa eu ver se eu tenho internet ainda. Eu ainda tenho internet, então acho que tá tudo ok. Eu vou continuar ali falando de cálculo enquanto eu sou interrompido por trovões, né? Mas vamos ver aqui. Pois bem. E agora por cachorros também, que se assustaram com os trovões. Nessa definição de limite, ou desculpe, nesse exemplo aqui, a gente não pode abordar a obtenção do limite simplesmente pela substituição para o valor ao qual a variável tende, né? Porque nesse valor em particular, a função não está bem definida. Mas se você observar bem aqui, apesar da função não estar bem definida para quando x tende a 1, se você observar aqui no gráfico, nessa tabelinha ao lado, no PDF,
você vai ver que, apesar disso, apesar da função não estar bem definida para x igual a 1, né, porque você tem um denominador zero bem aqui para x igual a 1, e outro trovão, eu acho que o meu filtro de ruído não segura esse trovão e também não vai segurar os meus cachorros latindo. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Trovão lindo. Beleza, Ayrton. Porque não foi aí, cara. Que foi muito alto esse trovão. Mas enfim, vamos ver se dá pra continuar apesar dos trovões e dos cachorros, né? Enfim, olhando para essa tabelinha aqui, apesar da gente saber que a função ela não está bem definida para x igual a 1, porque você vai ter uma divisão por zero, né? Apesar disso, quando você observa aqui na tabelinha, à medida que você toma valores cada vez mais próximos de 1 pela esquerda, a gente está... Não, aqui a gente está indo a 1 pela direita, na verdade. A gente está indo a 1 pela direita, bem aqui. À medida que a gente toma valores cada vez mais próximos de 1, a gente percebe um comportamento de convergência. E esse comportamento de convergência, ele vai levando a função f a se tornar 0,5. Veja, ela nunca vai assumir o valor 0,5. Ela sempre vai assumir valores cada vez mais próximos de 0,5, mas nunca 0,5. Agora, a gente consegue se aproximar de 0,5 o tanto quanto a gente queira, desde que a gente se aproxime de 1 o tanto que a gente queira. E nessa tabelinha aqui de baixo, a gente tem o mesmo comportamento, só que com a variável x tendendo a 1 pela esquerda agora. Agora caminhando, decrescendo os valores de x, ou seja, meio que andando para a esquerda, né? Então, nessa tabelinha bem aqui, a gente tem uma intuição do que está acontecendo quando a variável x ela tende a 1 pela esquerda. E, novamente, o que está acontecendo para a função f é que, à medida que a variável x assume valores cada vez mais próximos de 1 pela esquerda, ela vai diminuindo a distância dela para 0,5. Novamente, ela nunca assume 0,5, mas ela sempre vai assumindo valores mais próximos e mais próximos de 0,5, sem nunca chegar a 0,5. Beleza? É ilustrado na figura 3. A figura 3, essa figura bem aqui, ela ilustra o comportamento da função f, que a gente estava vendo no limite anterior, né? Ela ilustra o comportamento da função f em uma parte de seu domínio. E aqui a gente percebe o seguinte, cara. A gente percebe que para o valor x igual a 1, eu vou parar de falar. Vamos ver se o trovão passou. Beleza. O trovão passou, aí os cachorros em retaliação ao trovão. E é sempre bom estar conferindo se a live está de pé. Está de pé, aparentemente. Então vamos continuar. Beleza, a live está de pé. No valor x igual a 1, a função f, essa função bem aqui, ela não está bem definida. Ela simplesmente não tem um valor nesse ponto. Mas perceba que, apesar disso, a curva dela é bem suave. Apesar de f não ter um valor no ponto x igual a 1, a curva de f é bem suave. Então isso explica pra gente, ao menos graficamente, né, por enquanto, que
o limite da função f quando x tende a 1, ele é 0,5, apesar da função f no ponto 1 não estar bem definida, beleza? Deixa eu ver o que continua aqui. Agora, o texto continua falando da função g de x. A função g de x, ela conserta essa falha da função f, definindo um valor arbitrário, que eles colocaram como 2, para quando x é exatamente 1. Nesse caso, quando x é exatamente 1, a gente tem que a função g ela é igual a 2. E quando f está tendendo a 1, o valor da... quando x está tendendo a 1, o valor da função g fica próximo de 0,5. Então, aqui a gente tem uma percepção bem clara de que essa função g, bem aqui, ela não apresenta continuidade, né? Porque à medida que essa parte da função g ela vai sendo calculada para valores cada vez mais próximos de 1, a gente vai chegando no valor de 0,5. No entanto, quando a gente chega no valor de 1, a função g assume o valor 2. Então, claramente, a gente não tem continuidade. E a gente não tem continuidade na função g justamente porque o limite da função g quando x tende a 1 é diferente do valor da função g quando x é igual a 1. Então, nessa introdução de limite, o James Stewart ele quer deixar claro para vocês que tender a e ser igual a são coisas completamente diferentes, né? Ele criou uma descontinuidade artificial aqui, utilizando uma função que não está definida para o ponto 1, e a partir dessa função que não está definida para o ponto 1, ele cria uma nova função cujo propósito é justamente definir o valor da função no ponto 1 como sendo 2. Precisamente um valor diferente do valor da função quando x tende a 1. Então, como os valores de tender a 1 e ser igual a 1 na função g são diferentes, essa função ela apresenta descontinuidade. Esse exemplo que o James Stewart deu, a meu ver, ele tem essa finalidade, mostrar que tender a e ser igual a são coisas completamente distintas. A gente tem um segundo exemplo de limite, né? Estimar o valor da expressão raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado quando t tende a 0. De novo, quando t tende a 0, a gente vai ter uma divisão por 0, né? Quer dizer, se a gente assumir que t é exatamente igual a 0, a gente não vai conseguir obter um valor para essa expressão. Então, a gente não pode só chegar e substituir o t por 0 e acreditar que a gente encontrou o valor do limite. Nesse caso do exemplo 2, a gente sequer encontra um valor. Então, a gente não poderia assumir que o limite não existe, portanto. Aqui a gente vai observar, novamente de uma maneira empírica, como ele está abordando no começo. Eu acho que eu estou pegando a ideia dele. Ele quer, no começo, que você entenda o que é o limite de uma maneira prática para depois fazer a definição formal em aritmética. O que o James Stewart está fazendo, então, de novo, ele vai fazer a variável t assumir valores cada vez mais próximos de 0. E nesse momento que ele faz a variável t assumir valores cada vez mais próximos de 0, o que está acontecendo aqui é que a função está tendendo a 1/6, né? Está tendendo a ser 1/6. Observa também que nessa tabelinha ele está considerando valores sempre com os dois sinais, mais ou menos 1,
mais ou menos 5 centésimos, mais ou menos 1 centésimo, e ele está tomando essa liberdade de considerar os dois sinais ao mesmo tempo, diferente daqui, né? Aqui ele considerou tendendo pela esquerda e tendendo pela direita separadamente. Aqui ele está considerando as duas coisas ao mesmo tempo por conta de... Aqui ele está considerando as duas coisas ao mesmo tempo, tendendo pela esquerda e pela direita, porque a variável t, ela sempre aparece elevada ao quadrado na expressão. Como a variável t sempre aparece elevada ao quadrado na expressão, então o sinal não importa muito. Ele meio que pode considerar as duas coisas ao mesmo tempo. Afinal, ele está elevando ao quadrado, não faz tanta diferença, né? Agora eu tô confuso porque ele está mostrando uma tabela com valores tendendo a zero, indo a 1/6. E aqui do lado ele está mostrando uma tabela com valores indo ainda mais a zero. E esses valores eles vão se tornando mais próximos de zero ainda. Então, aparentemente a gente ainda não está num contexto muito firme, né? Eu acredito que ele ainda queira pregar uma peça na nossa intuição. Talvez esse limite não seja 1/6 de fato, como ele está escrevendo aí, por conta disso que talvez ele vá abordar logo em seguida. Eu acho que é justamente o que vai acontecer agora. No exemplo 2, o que aconteceria se a gente tomasse valores ainda menores para t, né? E a tabela na margem mostra que, usando uma calculadora, você pode ver que uma coisa muito estranha acontece, que na verdade vai a zero. Então, se você tentar esses cálculos numa calculadora, você vai obter diferentes valores. Mas, eventualmente, você vai sacar que o valor zero... Você vai obter o valor zero se você tomar valores de t suficientemente pequenos. Isso significa que a resposta é zero em vez de 1/6? Na verdade, o limite é de 1/6, como nós vamos mostrar na próxima sessão. Ah, tá. Aqui ele tá... Ah, entendi. O que ele tá querendo evidenciar também, ele tá fazendo um contraponto, né? O James Stewart ele está usando o exemplo 2 para fazer um contraponto da seguinte forma. Enquanto no exemplo 1 deu tudo certo, ele está usando o exemplo 2 para mostrar que o limite vai ser de 1/6, mas se a gente começar a insistir em valores muito pequenos, a gente vai começar a ver perturbação numérica, como foi o caso. Então isso aqui é justamente para pregar uma peça na nossa intuição. Isso aqui, na verdade, não é o valor verdadeiro da função. Segundo o texto, isso aqui, essa distorção em relação a 1/6, essa distorção bem aqui, ela é provocada por erro numérico, né? Ou seja, apesar dessa abordagem de ir calculando o valor da função para valores cada vez mais próximos do ponto que se quer obter o limite, apesar disso ser suficiente para a gente ter uma noção intuitiva do que é o limite, isso, na verdade, pode trazer problemas para a gente, porque as formas que a gente tem de fazer essas computações rapidamente, utilizando computadores ou calculadoras, essas formas elas estão sujeitas a erros numéricos. É o que acontece no exemplo 2 do James Stewart, quando ele força a barra e considera valores ainda menores, né? Bem aqui, quando ele considera valores ainda menores, ele está se sujeitando a erros numéricos. É o que ele diz aqui no segundo parágrafo. Let me try to graph the function. Então agora ele vai plotar a função para mostrar o que está acontecendo para a gente. Olha só, cara. É a figura 5. Olha só o que acontece. Que função patológica. Quando você faz um plotting, inclusive, né, como você não consegue plotar infinitos pontos,
você tem que tomar amostras. O que ele está fazendo aqui é pegar um domínio, digamos, sem um zoom muito grande nesse domínio, e como ele não tem um zoom muito grande, ele não precisa de tantas amostras. E aí parece que a função está tranquila. Realmente, né? Parece que a função está bem tranquila, tendendo a 1/6. Aí ele dá um zoom nesse plot, depois ele dá outro zoom, e à medida que ele dá esses zooms, ele não muda a quantidade de amostras que ele está tomando para fazer o plot. E o que ele quer evidenciar bem aqui é que a função ela é muito mal comportada perto de zero. Olha como a função é mal comportada perto de zero. Apesar de ela tender a 1/6, ela não tende a 1/6 com uma sequência bonitinha de números à medida que você vai se aproximando de zero. Na verdade, ela oscila muito, apesar de estar tendendo a 1/6. Certo? Então, o James Stewart ele traz o exemplo 2 para pregar uma peça na nossa intuição. Essa peça que ele prega é se valendo justamente de erro numérico, né? Para desencorajar a gente dessa abordagem de tentar calcular limite na mão, utilizando valores cada vez mais próximos do que a gente quer. Ele mostra que isso pode ser complicado por conta de erro numérico, né? Ou simplesmente por conta de funções patológicas, como foi o caso dessa. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Por enquanto tá ok. Ninguém perguntou nada. Então vamos dar uma continuação aqui, né? No exemplo 3, a gente vai ter o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. E aqui a gente não vai ter muita surpresa, aparentemente. O seno de x sobre x vai a 1 quando x vai a zero. Fazendo as continhas aqui, o James Stewart mostra de uma maneira intuitiva e empírica que de fato o limite vai a 1 quando x tende a zero, e ele faz o plot do gráfico, né? Como o seno de x é contínuo e x é contínuo, essa divisão aqui ela nos dá uma função contínua, então realmente aqui a gente não vai ter muita confusão, beleza? Aqui vai dar certinho mesmo. A gente não vai estar sujeito a erro numérico. Uma interessante, né? Encontre o limite de seno de π sobre x quando x vai a zero. Quando x vai a zero, essa expressão π sobre x ela vai para infinito. E isso é problemático para o seno. Para o seno, para isso ser um argumento, como isso é um argumento do seno, né? Isso é problemático porque o seno é uma função que oscila. Se você coloca a função seno para tender a infinito, quer dizer, se você colocar seno de x com x tendendo a infinito, você não vai ter um limite determinado, porque a função vai oscilar. Aqui, o James Stewart ele não está fazendo isso diretamente. Ele está pegando π sobre x como o argumento do seno, mas ele está jogando o x a zero. Como ele está fazendo o x indo a zero, esse π sobre x bem aqui, ele vai estar indo para infinito. Então, não vai dar muito certo, né? A função vai oscilar com essa sequência de argumentos que ele está propondo para a função. Vamos ver se ele faz um teste. Aparentemente ele não faz um teste, mas essa explicação aí que a gente passou, ela pode ser suficiente, né? Ele vai tentar alguma coisa aqui para enganar a intuição do leitor. Ele tá pegando sempre com... Ele tá pegando valores de seno sempre com o mesmo período, né? Repetindo o período da função, que é de 2π. Aí aqui ele tá tentando enganar o leitor no comecinho para imaginar que o limite vai a zero, porque ele tá sempre pegando amostras no mesmo período. Aí depois ele tenta dessa ideia, né?
que a partir dessa informação isso aqui poderia ser inferido, mas isso é uma falácia, porque ele está tomando amostras. Ele está querendo concluir isso, mas ele está tomando amostras sempre considerando um período de 2π, e aí a função se repete sempre. Mas aí depois ele vem em seguida e se corrige, né? Ele mostra que, na verdade, o seno de π sobre x é igual a 1 quando x é igual a 0. And solving for x, we get that it's given by since the not approach fixed number as x approach 0. Tudo bem. O que ele tá, como ele está plotando essa função bem aqui, o que ele está mostrando para a gente é que à medida que o x se aproxima de 0, né, a oscilação da função está concentrada na vizinhança de 0. À medida que a variável x ela vai se aproximando de 0, a função vai oscilando mais e mais e mais. Então, como ela não tende para nada, basicamente ela vai apenas oscilando mais bruscamente à medida que ela vai chegando em 0. Então o limite não existe. É a mesma explicação que eu havia dado anteriormente, mas anteriormente eu estava considerando o seno de x com x tendendo ao infinito, que seria a mesma coisa de π sobre x com x tendendo a 0, né? Enquanto no meu caso eu estava imaginando o gráfico da função ela oscilando à medida que você aumenta o x, aqui quando o argumento é π sobre x, a função está oscilando à medida que o x vai a 0. E essa oscilação está ficando muito forte à medida que você vai se aproximando de 0. Né? Então o limite não existe nesse caso. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. O chat está ok por enquanto. No exemplo 5 a gente tem uma expressão ainda mais complicada. Aí ele faz aquela ideia do x tender a 0 e os valores indo tendendo a 0 também. Mas ele vai fazer alguma coisa além disso. Tá. É mais uma vez para... justamente. Ele está pegando os exemplos 4 e 5 para pregar uma peça no leitor, né? Porque ele tenta introduzir a noção de limite com essa ideia de tomar valores cada vez mais próximos, mas logo em seguida ele apresenta exemplos, justamente exemplos onde essa ideia não funciona muito bem. Aí ele apresenta esses exemplos justamente para pregar uma peça na intuição que ele acabou de construir no leitor. Ou seja, ele introduz intuitivamente o conceito de limite, mas ele está guiando o texto de uma forma que exige mais para frente uma explicação formal, uma definição formal, para a gente não cair nessas armadilhas de tender para alguma coisa por amostra e imaginar que um valor que a gente obteve por convergência nas amostras que a gente escolheu é o limite. Foi o caso do exemplo 4 e do 5, né? No exemplo 6 ele tem uma função que aparentemente é uma onda quadrada. É uma onda quadrada que faz a transição dela justamente no ponto 0, né? Enquanto está negativo é 0, mas quando assume não negativo ela faz a transição dela, ela vai para 1. Essa função é uma onda quadrada. E ele está utilizando aqui para dizer que o limite, quando t tende a 0, não existe. Beleza, realmente o limite não existe. Ele não explica ainda por que o limite não existe, mas eu vou adiantar logo aqui para vocês, já que a gente tem um gráfico, né? Nessa função bem aqui, o limite não existe por um motivo muito simples.
os limites laterais não coincidem, né? Então, apesar do James Stewart não ter introduzido ainda a noção de limite lateral, e ela é importante para a continuidade, que ele ainda não introduziu, anyway, a gente tem dois limites laterais para um limite geral, né? A gente tem quando a variável está tendendo pela esquerda, né? Na verdade, aqui a variável está tendendo pela direita, e bem aqui a variável está tendendo pela esquerda. Aqui eu não estou considerando a posição dos números em relação ao valor. Estou considerando a direção de movimento das amostras, né, em relação ao valor. Então aqui a gente está tendendo pela esquerda se a gente considerar o movimento, ou tendendo pela direita se a gente simplesmente considerar os valores dos pontos em relação ao ponto-alvo. E aqui a gente está tendendo pela direita, considerando o movimento, ou tendendo pela esquerda, considerando os valores das amostras em relação ao ponto-alvo, né? De toda forma, o limite dessa H, quando t tende a zero pela direita, é zero. Se eu vou tomando valores cada vez mais próximos de zero e sempre menores que zero, eu vou obter que o meu limite tendendo pela direita, ele é zero. Mas o meu limite tendendo pela esquerda, quando t tende a zero pela esquerda, ele é 1. Justamente porque a função ela é constante em zero para valores negativos e ela é constante em 1 para valores não negativos, né? Zero e valores positivos. É uma onda quadrada simples, né? O que o James Stewart está falando para a gente aqui, o limite, se você pega uma função que é uma onda quadrada, justamente no ponto em que ela faz a transição dela, ela não tem limite. Ela não tem limite porque o limite da esquerda é diferente do limite da direita. Ainda assim, apesar da função não ter o limite geral, ela tem os dois limites laterais bem definidos, beleza? Deixa eu ver aqui no chat como é que estão as coisas. Tudo certo até agora. Vamos continuar aqui. E aqui ele já vai começar a falar dos limites laterais. Deixa eu só coincidir a minha noção de limite lateral com a dele. Nós notamos no exemplo 6 que quando H aproxima a borda zero, à medida que tem a borda zero pela esquerda e a borda 1 à medida... tá. Então, pelo texto que ele está... No texto, ele está considerando isso aqui ser um limite lateral da direita, né? Quando a variável t vai assumindo valores que estão à direita do ponto zero, e bem aqui, limite lateral pela esquerda quando a variável t vai assumindo valores que estão à esquerda de zero. Então, aqui é tendendo pela esquerda, e bem aqui é tendendo pela direita. Tá, então essa é a noção de limite lateral que ele está utilizando. Ok. Aí logo em seguida ele explica, né, que apesar de não ter um limite geral bem definido, a função tem os dois limites laterais bem definidos. Aí ele dá uma definição textual para limite lateral. Eu acredito que a gente não precisa parar muito para falar disso. É basicamente a noção de limite, mas quando você considera valores ou estritamente menores que A, tendendo à esquerda, né, o limite lateral da esquerda, ou quando você considera valores estritamente maiores que A, aí você está falando do limite lateral da direita. Quando você não especifica isso, você está falando simplesmente de limite. E o limite ele só existe quando os dois limites laterais são iguais. Tá bem? Aí ele fala alguma observação sobre a definição de limite lateral. Ele está explicando essa noção de limite lateral ainda. Tá.
E aí ele estabelece aquela noção, né? Ele estabelece que o limite, quando x tende a A, o limite da função f quando x tende a A existe e é igual a L, isso acontece apenas quando os dois limites laterais, quando x tende a A pela esquerda ou pela direita, existem e coincidem e são iguais ao mesmo L. Então, o limite da f quando x vai a A é igual a um certo L se e somente se cada um dos limites laterais, tanto pela esquerda, x indo a A pela esquerda ou x indo a A pela direita, eles existem e são iguais a esse mesmo L, beleza? Nesse caso, a gente sabe que o limite existe. Ele vai mostrar algumas funções bem traiçoeiras em relação a limite lateral, agora, no exemplo 7. Eu acredito que essa seja a figura do exemplo 7, né? Nesse ponto bem aqui, no ponto 2, você vai perceber que essa função ela tem os limites laterais bem definidos no ponto 2, mas os limites laterais não coincidem. Se os limites laterais não coincidem, a função ela não tem um limite definido no ponto 2. O limite de f quando x vai a 2 não existe. Mas se x vier a 2 pela esquerda, ele existe. E se x vier a 2 pela direita, ele existe. Mas, considerando x vindo a 2, sem especificar uma direção, o limite não existe. Beleza? Então, acho que nesse exemplo ele vai justamente falar sobre isso. Inclusive, ele tá jogando essa informação direta. E ele vai constatar que a função ela não tem um limite, né? Agora, quando a gente considera limites infinitos... Aqui ele já vai considerar limites que não tendem a um certo número, né? Limites que crescem arbitrariamente. Lembra que no exemplo do seno, né? No exemplo do seno, o limite não existia, mas ele não existia porque a função oscilava. Nesse exemplo bem aqui, que ele está fazendo uma divisão por zero, né? Se você considerar x exatamente igual a zero, você está fazendo uma divisão por zero, esse limite ele vai tender a infinito, na verdade. Porque à medida que você se aproxima de zero, essa divisão ela vai dar um número cada vez maior. Cada vez maior e cada vez maior. E está havendo uma divergência, né? Está havendo uma divergência no valor da função à medida que o x vai a zero, mas essa divergência ela é uma divergência, digamos, especial. A divergência do seno, quando o argumento do seno vai a infinito, ou quando você tem o seno de 1 sobre x e x vai a zero, whatever, essa divergência ela é uma divergência por oscilação. A função seno ela fica mudando de valor o tempo todo num certo intervalo, mas ela nunca sai desse intervalo e nunca tende a um valor nesse intervalo à medida que o x tende a zero. Já nesse caso bem aqui, essa função 1 sobre x ao quadrado, ela não tem os valores dela em uma oscilação. Os valores dela não estão presos num certo intervalo. À medida que a variável x vai tendendo a zero, esses valores vão extrapolando qualquer limite superior que você imagine para eles. Será que essa função, nesse cenário que o x está indo a zero, será que ela é limitada por 10? Se você considerar x igual a 1 milésimo, não, ela não é limitada por 10. Será que ela é limitada por 1 milhão? Aí você pega um valor de x ainda menor. E não, ela não é limitada por 1 milhão. Essa função ela não é limitada por nenhum número à medida que x assume números menores e menores e menores, seja pela esquerda ou pela direita, porque a gente está levando x
ao quadrado justamente para o valor, justamente para o sinal não importar, né? O x está sendo elevado ao quadrado aqui justamente para o sinal não ter importância. Então, tanto faz se você vem pela esquerda ou pela direita, o limite vai a infinito de toda forma. Vamos ver o que a gente tem aqui escrito no texto. Basicamente o que ele está dizendo, né? À medida que x vai a zero, a expressão 1 sobre x ao quadrado vai assumindo valores maiores, maiores e maiores. E a gente tem esse gráfico bastante intuitivo, né? O gráfico que não pode ser plotado. À medida que o x vai a zero, lembrando, x está sendo elevado ao quadrado, então essa parte aqui está com sinal positivo por conta do expoente, né? X ao quadrado. À medida que x vai a zero, a função ela vai a infinito na vizinhança do zero. Você pode fazer o valor da função crescer o quanto você queira, desde que você tome valores tão próximos de zero quanto forem necessários, tá bem? E aí ele indica pela primeira vez o símbolo de infinito no livro, né? Ele estabelece o conceito de infinito. Não estabelece, ele dá uma geral aí no conceito de infinito, porque ele não estabeleceu formalmente. Mas aqui ele já dá essa notação para infinito, né? Esse 8 deitado aqui, infinito, para essa expressão. Agora veja que essa igualdade aqui é complicada, beleza? Essa igualdade aqui é complicada porque nem sempre o limite vai ser um número. Você pode expressar a noção de limite como uma expressão. Você pode escrever o limite de alguma coisa. E isso não necessariamente é um número. Aliás, isso não necessariamente existe, né? Quando você escreve uma expressão de limite, você pode estar falando de um número, você pode estar falando do infinito, ou você pode estar falando de nada. Então, quando você olha o igual num limite, lembre-se que isso aqui é um abuso de linguagem muito forte. Como é que é igual a infinito? Eu ainda não sei matematicamente o que é isso. Então, como é que é igual a isso? Bom, na verdade, esse limite ele não é igual a infinito. Ele vai a infinito, beleza? Ele vai a infinito. Não tem como ser igual a infinito. E outro problema que surge é que essa expressão, por vezes, se iguala a números e, por vezes, não essa expressão em particular, não esse limite em especial, mas expressões de limite, por vezes, se igualam a números e, por vezes, nesses abusos de linguagem, se igualam a infinito. Aí a pessoa pode pensar, beleza, eu tenho uma expressão de limite que está igualada a um número e eu tenho outra expressão de limite que está igualada ao infinito. Se eu estou usando número numa igualdade com limite e eu estou usando o símbolo de infinito numa igualdade com limite, eu posso pensar, pela natureza que eu estou igualando uma coisa que é um limite com um número e com um infinito, eu posso pensar então que o infinito é um número. Mas não é. O infinito não é um número, tá? É por isso que eu não gosto muito dessa ideia de igualar limites com infinito. Essa é a notação clássica do cálculo, mas lembre-se, isso não é uma igualdade como você está acostumado com igualdades entre números, né? Isso é só uma notação. We use the notation. Isso é uma notação. Ele tem que deixar bem claro que isso não é uma igualdade como você está acostumado com uma igualdade entre números. Até porque isso aqui não é um número, isso é um conceito. Isso é um conceito de grandeza. Beleza? E logo em seguida ele fala justamente disso, né? O livro, ele logo em seguida, após ele introduzir essa igualdade aí fajuta, essa igualdade abusada, ele logo em seguida vem corrigir qualquer
impressão falsa que isso tenha causado no leitor. Ele logo em seguida vem dizer logo, olha, infinito não é um número. Beleza. Infinito não é um número. Novamente, ele não vai apresentar uma definição formal, ele vai fazer a definição intuitiva, né? A definição de que a gente escreve isso, a gente escreve que f tende a infinito, f não é igual a infinito. F tende a infinito quando x vai a A, quando x tende a A. Isso, a gente escreve isso para indicar que a função f assume valores arbitrariamente altos à medida que x assume valores arbitrariamente próximos de A. Como a gente não está falando de lateralidade, como não tem pela esquerda ou pela direita, são valores suficientemente próximos de A, seja sendo estritamente menores ou estritamente maiores que A. Tá bom? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. O chat está parado por enquanto, eu tenho até medo da live ter caído. Mas eu acho que não caiu porque o vídeo está se mexendo ainda, então eu tenho internet. Então bora continuar aqui com a noção de limite, né? E aqui muito melhor. Inclusive ele já apresenta uma notação alternativa, que é a notação com a qual eu estava mais acostumado em cálculo. Ou pelo menos que eu me acostumei depois de ter saído do Stewart. Né? Mas aqui ele já vai dizendo logo, olha, você não precisa usar uma igualdade abusada para passar essa ideia. Você pode falar de limites também sem a palavra limite. Né? Você pode dizer que f vai a infinito à medida que o a vai à medida que o x vai ao valor a. Aí ele dá umas definições mais verbais, mais em palavras de limite. E claro, ele tem que definir os dois conceitos de infinito, né? Ele tem que definir o conceito de infinito tanto para quando você assume valores arbitrariamente altos, que foi o caso da função f tendendo a infinito, e ele também tem que tratar o caso análogo, que é quando a função f assume valores arbitrariamente baixos à medida que a variável x se aproxima de a. Nesse caso, a gente tem o limite tendendo a menos infinito, beleza? Aí a notação é praticamente a mesma, o que vai mudar aqui é o sinal do infinito, né? E de novo, mais uma fonte de confusão. Números têm sinal positivo e negativo, e o pessoal gosta de representar essa coisa do arbitrariamente baixo, do infinito para baixo, com o menos infinito. Aí fica aquela história, números têm sinal, o infinito tem sinal, logo o infinito é um número. Não, o infinito não é um número, o infinito é um conceito, e isso aqui é uma notação, beleza? Aí menos infinito, tá tendendo a valores arbitrariamente baixos à medida que x assume valores arbitrariamente próximos de a. Tudo bem. Tem até um gráfico aqui mostrando isso, né? Ilustrando isso. À medida que a variável x ela vai assumindo valores mais próximos de a função vai descendo a se perder do plot. E isso acontece tanto quando você vai pela direita, como você vai pela esquerda ao encontro do valor a, tá bom? Acho que não tem muito mais a acrescentar. Ele vai dar um exemplo bem tranquilo aqui, porque ele está mudando o sinal do exemplo 7, salvo engano. Ele só mudou o sinal aqui, né? Então, se antes estava indo para cima bruscamente, agora está indo para baixo bruscamente. Então, se 1 sobre x ao quadrado vai a infinito à medida que x vai a zero, menos 1 sobre x ao quadrado vai a menos infinito à medida que x vai a zero. Tranquilo. E aí, claro, ele estende o conceito de tender a infinito para os limites laterais. Assim como o limite pode tender a infinito, os limites laterais também podem tender a infinito. Aí ele apresenta gráficos para exemplificar limites laterais tendendo a infinito.
no caso, o primeiro gráfico aqui, a gente tem o limite tendendo pela esquerda a infinito. O segundo gráfico, o limite tendendo pela direita a infinito. O terceiro gráfico, o limite tendendo pela esquerda a menos infinito. E o quarto gráfico, o limite tendendo pela direita a menos infinito, beleza? Aí ele tem uns gráficos aí para ilustrar os limites laterais tendendo a mais ou menos infinito. E ele indica justamente uma assíntota vertical, certo? Essa noção de assíntota, e existem assíntotas tanto verticais como horizontais, é justamente essa reta, uma assíntota, é uma reta que representa um ponto justamente no lugar onde o limite está indo muito para cima ou muito para baixo, né? Então, nesses quatro gráficos aqui, observa que nesse ponto, quando o x vai a A pela esquerda, a função vai para infinito. E aí ele coloca a assíntota para resguardar o fato de que o limite pela esquerda está indo a infinito. Aqui a gente tem uma assíntota resguardando um limite que está indo para infinito. À medida que você vem pela direita para A, uma assíntota para resguardar um limite de menos infinito e mais uma assíntota para resguardar um limite de menos infinito, beleza? Então a assíntota vertical é isso. Você tem assíntotas verticais nos gráficos justamente quando os limites vão a mais ou menos infinito. E à medida que... E quando você tem limites, sejam eles laterais ou limites propriamente ditos, quando você tem limites indo a números, né? Quando o limite de uma função, à medida que x vai a A, esse limite vai a um número real, você tem uma assíntota horizontal para representar essa convergência graficamente. Então, assíntotas verticais representam limites que estão indo ao infinito. Elas servem para ilustrar isso graficamente. E assíntotas horizontais, elas servem para ilustrar limites que estão convergindo para um número real, tá bom? Aqui certamente ele vai falar de limites que estão indo para infinito, né? Olha só, ele tem a mesma função, 2x sobre x menos 3, e nessa mesma função ele tem x tendendo a 3 pela direita, né? Como x está tendendo a 3 pela direita, essa parte bem aqui, ela vai sempre assumir valores positivos. E bem aqui, x está tendendo a 3 pela esquerda, ou seja, x está se aproximando de 3 com valores que são necessariamente menores que 3. Então, nessa parte bem aqui, a expressão x menos 3 ela vai assumir valores sempre negativos. Aqui a gente está pegando valores que estão próximos de 3 e multiplicando por 2. Então isso aqui, essa parte de cima, ela tende a ser 6. Essa parte de cima, ela tende para o valor 6. Então, no geral, a gente vai ter aqui uma coisa muito próxima de 6 sendo dividida por um número positivo muito pequeno, certo? Nesse caso, a gente vai ter uma coisa muito próxima de 6 sendo dividida por um número positivo muito pequeno. E nesse caso, a gente vai ter uma coisa muito próxima de 6 sendo dividida por um número negativo muito pequeno. Esse cuidado que ele teve de pegar o x indo a 3, ou pela esquerda ou pela direita, e de multiplicar por 2, isso aqui é basicamente para evidenciar que essa parte de cima aqui, ela não vai a zero muito fácil. Essa parte de cima ela vai ficar bem próxima do 6, sempre. Então, quando você pega o gráfico, você observa o seguinte. À medida que o x ele tende a 3 pela esquerda, né? À medida que o x tende a 3 pela esquerda,
como essa expressão bem aqui, ela está assumindo valores que são números negativos cada vez mais próximos de zero, a gente vai para menos infinito. Ou seja, esse valor 6 dividido por um número muito pequeno com sinal negativo, uma coisa muito próxima de 6 dividida por um número bem pequeno e com sinal negativo, isso vai indo para valores arbitrariamente baixos, né? Isso vai indo para menos infinito. Da mesma forma, quando x tende a 3 pela direita, ou seja, quando x menos 3 vai assumindo números positivos cada vez mais próximos de zero, a gente vai ter uma coisa muito próxima de 6 sendo dividido por um valor positivo muito próximo de zero. Então a gente, quando o x vai a 3 pela direita, a função vai assumir valores cada vez mais altos. E daí a gente tem que o limite tende a infinito, né, pela direita, e o limite tende a menos infinito pela esquerda. Se você desconsiderasse os limites laterais, você iria constatar que esse limite, o limite dessa função quando x tende a 3, o limite dessa função quando x tende a 3, ele não existe. Ele não existe justamente porque os limites laterais não concordam, né? Os limites laterais são distintos. Os limites laterais existem, vão a infinito, mas vão a infinitos com sinal trocado. Um vai para valores arbitrariamente altos, quando você vem pela direita, e o outro vai para valores arbitrariamente baixos, quando você vem pela esquerda. Então, o limite, em geral, não existe, porque os limites laterais são diferentes. Aí ele vai explicar um pouco disso, né? Até baseado no gráfico, já que ele não pode fazer muita coisa sem definição de limite. No exemplo 10, encontre a assíntota vertical de f de x igual a tangente de x. Na verdade, as assíntotas, né? E eis o gráfico da tangente, né? O gráfico da tangente mostra que a gente sempre vai ter uma divisão de zero quando o cosseno de x for zero. E o cosseno de x é zero, em tratando x como radianos, o cosseno de x é zero quando x é π sobre 2. Então, se você se lembra do ciclo trigonométrico, você vai ter uma noção de que se você tende a π sobre 2 pela direita, o cosseno assume valores positivos bem pequenininhos, próximos de zero. Se você tende... Não, desculpa, eu estou pensando no ciclo trigonométrico, mas de uma maneira errada. Se você faz o x tender a π sobre 2 pela direita, ou seja, com valores estritamente maiores que π sobre 2, na verdade, a cosseno ela vai assumir valores negativos bem próximos de zero. E quando você faz o x ir a π sobre 2, mas pela esquerda, aí sim, cosseno de x vai assumir valores positivos bem próximos de zero, tá? Será que ele tem uma figura do ciclo trigonométrico aqui? Aparentemente não. O James Stewart não tem uma figura do ciclo trigonométrico. Mas bem, o ciclo trigonométrico não... Aliás, eu tenho internet, né? Deixa eu ver se eu boto aqui o ciclo trigonométrico rapidão aqui pra gente ver. Imagens. Ó, no ciclo trigonométrico, em π sobre 2, o cosseno é zero, beleza? Porque o cosseno é a projeção do ângulo sobre o eixo x. Nesse caso, a projeção do cosseno de π sobre 2, que é o ângulo com π sobre 2 radianos, bem aqui, essa projeção ela vai em zero. Se você tiver com valores bem próximos de π sobre 2, mas estritamente menores que π sobre 2, essa projeção ela vai num valor muito próximo de zero, mas com sinal positivo. Se você vai com valores de π sobre 2 tendendo pela direita, ou seja, estritamente maiores que π sobre 2, você vai com valores de zero, ou você vai ter que o cosseno vai assumir valores
muito pequenos, né, muito próximos de zero, mas com sinal negativo, beleza? Caiu não, tá ok até agora. Beleza, Ayrton. Tô vendo o teu comentário com 16 minutos de atraso porque eu meio que me empolgo com cálculo e... eu me empolguei com cálculo e só vi o chat agora depois de 16 minutos. Vacilo meu, porque se vocês tivessem alguma dúvida, eu não teria tirado, né? Então, a ideia então aqui do gráfico da tangente, a ideia do gráfico da tangente é essa. À medida que você vai chegando perto de π sobre 2 pela esquerda, né? Você vai fazer a cosseno assumir um valor muito perto de zero, só que com sinal positivo. E como quando você está indo a π sobre 2, a seno assume valor 1, ela assume valores muito próximos a 1 de toda forma, então você vai ter uma coisa muito próxima de 1 sendo dividida por uma coisa positiva que é cada vez mais próxima de zero. Então isso aqui tende a infinito. Quando você vai a π sobre 2 pela direita, com valores um pouquinho maiores que π sobre 2, você vai ter menos infinito, né? Porque você vai estar dividindo o seno de x, com x indo a π sobre 2 pela direita. De toda forma, seno de x com x indo a π sobre 2 pela direita é uma coisa muito parecida com 1, muito perto de 1. E o cosseno, quando x vai a π sobre 2 pela direita, ele é um número muito próximo de zero, mas com sinal negativo, né? Então você vai ter a função a tangente indo a menos infinito. E como o ciclo trigonométrico ele tem essa natureza periódica para os valores das funções trigonométricas, esse comportamento ele vai se repetindo, né? E as assíntotas, elas têm que ser colocadas justamente começando com π sobre 2, começando com uma assíntota em π sobre 2, você vai ter que colocar uma assíntota a cada 2π radianos. Aí você coloca uma assíntota aqui, aí pulou mais 2π radianos, coloca uma assíntota bem aqui, pulou mais 2π radianos, coloca uma assíntota bem aqui, e claro, a cada menos 2π radianos, né? Aí você vai colocar uma assíntota bem aqui, e por aí vai, tá bom? Então, aí tem mais um exemplo aí, exercícios. Então a gente acabou uma sessão do James Stewart. Eu acredito que resolver exercício de limite não é tão interessante pra gente. Eu acho que o conceito de limite, você não pode falar de cálculo sem falar de limite, mas matemática computacional a gente não usa o limite tão diretamente, né? A gente usa a derivada integral. Então eu vou deixar mais para resolver exercícios com vocês quando a gente chegar nas partes de derivação e de integração, tá bom? A gente concluiu uma sessão do James Stewart e eu não sei como é que tá o ritmo para vocês, mas deixa eu perguntar, né? Deixa eu perguntar como é que tá o ritmo. Eu queria saber se vocês querem continuar ou se vocês querem parar agora. Se já foi muito conteúdo ou se a gente segue. O que vocês me dizem aí? A gente vai seguir ou a gente deixa para continuar na próxima quinta? Pra mim eu tô de boa aqui. Eu não tenho nada para fazer o dia todo. Então, se vocês quiserem uma live de 20 horas, enquanto eu não tiver com sono, eu tô tranquilo. Mas e aí? O que vocês me dizem? Aliás, deixa eu ver se eu tô com internet, porque... Mas eu tô com internet aqui tranquilo. Mas a minha preview travou, mas eu tenho internet ainda. Então, pelo Alex a gente continua. Então eu vou continuar. Beleza, vamos continuar então. Agora eu acho que a gente vai ter uma definição mais formal de limite por parte do James Stewart. E pior que não. Na verdade ele já vai passar para as regras de limite. E essa abordagem, eu não estava lembrando da abordagem do Stewart, mas ele está adiando demais a definição formal de limite. Eu estou começando a não gostar disso. Pois bem,
Então aqui ele vai mostrar para a gente algumas regras de limite, né, que são bastante conhecidas do cálculo. Bom, aquelas regras que a gente costuma falar bastante, né? A soma dos limites, quer dizer, o limite da soma é a soma dos limites. O limite da subtração é a subtração dos limites. Quando você tem o limite de uma constante por uma função, você pode encarar isso como uma constante vezes o limite da função. E para divisão, você tem algo mais especial, porque você tem que ter cuidado com divisões por zero, né? Ou seja, o limite da divisão de duas funções é a divisão dos limites desde que o limite da função quociente não vá a zero, certo? Você pode falar isso, você pode dizer que o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que o limite da função quociente não vá a zero, beleza? Aí aqui ele dá essas coisas de uma maneira mais verbal. E agora ele vai usar regras para calcular os limites, né? Mas por enquanto ele tá apelando muito para gráfico. Olha só, eu vou pular esses exemplos, tá? Porque eu não tô gostando disso não. Ele tá dizendo, use as regras do limite e os gráficos para calcular os limites. Ou seja, ele tá adiando tanto a definição de limite que ele está pedindo para você ter uma intuição de qual é o limite da função pelo gráfico e utilizar essa informação para calcular essas coisas aqui baseado nas regras de limite. Eu não gostei disso não. Eu vou continuar e ver se tem alguma coisa importante que ele ainda diz por aqui. Ele fala da regra do produto. Bem aqui na regra 4, ele também fala, né, que o limite do produto de duas funções é o produto dos limites. Tudo bem. Certo. E aqui na regra 6, ele estabelece uma consequência da regra 4, né? Se o limite do produto é o produto dos limites, então eu posso levar isso para o limite da potência, né? O limite da potência é a potência do limite. Tranquilo. É uma consequência da regra 4. E aqui ele vai falar de duas coisas bastante tranquilas. São limites bem intuitivos esses. O limite de uma constante, repare, o limite de uma expressão constante para quando uma variável tende a A é justamente a constante. A constante ela não sofre influência da variável independente do que esteja acontecendo com a variável. Então, o limite da constante, não importa para onde a variável esteja indo, se ela está indo a A, pela direita, pela esquerda, para mais infinito, para menos infinito, não importa. O limite da constante é constante. E o limite de x, quando x tende a A, é A. Isso é bem tranquilo, realmente. Não tem muito o que se fazer. Tudo bem. Aí a gente vai ter exercícios, eventualmente, sobre essas demonstrações. E ele vai começar... Eu tô achando que ele não vai mostrar a definição formal de limite. Tô começando a achar que ele não vai apresentar a definição formal de limite, porque ele começou a extrapolar um pouco as coisas aqui. Ele está começando a ensinar a gente a calcular limite de polinômio, mas isso é baseado em continuidade, tá? Ele só pode fazer isso porque polinômio é contínuo. Então, antes de fazer isso, ele teria que provar a continuidade de um polinômio. Nossa, eu tô me lembrando daquela... Vocês já ouviram falar na regra dos 7 anos? Que se você gosta de uma coisa que você conheceu há 7 anos atrás, não é interessante que você revisite essa coisa, porque senão você vai perder todo o encanto que você tem por ela. Isso é mais aplicado em coisas nostálgicas, tipo, se você gosta de um desenho
que você via quando era criança. Não é uma boa ideia você assistir, porque senão você vai perder a nostalgia pelo desenho. Você vai criticar ele com os olhos de um adulto. E eu tô fazendo isso agora com James Stewart, porque eu não lembrava que ele adiava tanto a definição formal de limite. Pois bem, a última vez que eu li o James Stewart, acho que foi em 2010, porque tá complicado aqui. Ele tá ensinando a gente a calcular limite de polinômio. Essa regra que ele está enunciando é perfeitamente válida, longe de mim discordar dessa regra, mas a forma como ele tá abordando isso é que está me incomodando, porque ele está tirando isso do fato de que um polinômio é uma função contínua. E ele ainda nem definiu o que é uma função contínua. Então eu acho que ele não vai definir limite formalmente, é o que tudo indica. Pois bem, então calcular limites de polinômios é tranquilo, pelo que o James Stewart anuncia como regra, e pelo que eu digo para vocês que é uma consequência de polinômios serem funções contínuas, tá bom? E ele segue adiante, ele vai fazer isso para mais coisas. O limite de uma radiciação, que é basicamente um polinômio de expoente fracionário, radiciações também são funções contínuas. Pela mesma lógica dos polinômios, você consegue calcular o limite de uma radiciação substituindo x pelo valor ao qual x está tendendo. Mas isso é consequência da continuidade da radiciação. Tá, ele não fala isso, mas enfim, vocês estão sabendo. Continuando, ele leva isso um pouco adiante, né? O limite da radiciação da função é igual à radiciação do limite da função. Tudo bem, a radiciação é contínua, tranquilo. E aí, agora que ele te deu essas regras, ele vai pedir para você calcular esses limites, né? Calcular o limite de um polinômio, é tranquilo, porque um polinômio é contínuo. Calcular o limite da divisão de um polinômio por outro, é tranquilo, porque os polinômios são contínuos, e você sabe que o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que esse cara aqui, desde que a função quociente não vá a zero no limite estabelecido, e ela de fato não vai, porque sendo contínua 5 menos 3x, e você trocando x por menos 2, você vai ter 5 menos 6, você vai ter 5 mais 6 e você vai dar 11, vai ter um limite bem definido aí de toda forma, tá? Lembrando, aqui eu só calculei o limite de baixo, não estou calculando o limite da expressão toda. De toda forma, esses exemplos são bastante tranquilos. Ele fez aqui o cálculo, aqui o 11 que eu tinha falado, e ele está tirando proveito da continuidade para enunciar essas coisas e blá blá blá. Aí ele anuncia uma propriedade da substituição direta, tá? Eu vou generalizar isso para vocês logo, porque ele tá avacalhando aqui, ele está dizendo que se f é um polinômio ou uma função ou uma radiciação e a está no domínio de f, e então você pode calcular o limite da f substituindo x por a. É mais direto que isso, né? Na verdade, é mais genérico que isso. Se f é uma função contínua, enunciando de uma maneira mais ampla, né? Se f é uma função contínua e a está no domínio de f, então o limite de f de x quando x tende a a é f de a, tá? Isso é uma consequência da continuidade de f. Aí, por acaso, ele está especializando para polinômios e radiciações. Não importa. F sendo contínua, tá tranquilo. Aí eu acho que ele vai pedir para você calcular mais um limite, só que aqui você vai ter um problema, né? Se você tentar seguir a mesma ideia de só utilizar substituição se valendo de continuidade, você vai ter uma divisão por zero bem aqui, certo? X menos 1 vai dar zero quando x for 1, então você não pode fazer substituição direta. Se você fizer a substituição direta e achar que está tudo bem, você vai pensar, pô, esse limite é uma divisão por zero, não existe. Tá, vamos ver com mais calma aqui o que ele vai desenvolver. O que ele desenvolveu foi um truque algébrico, né?
se você observar, x² menos 1 é um produto notável, cara. Se x² menos 1 é um produto notável, você pode tentar calcular esse limite a partir de uma expressão equivalente. E talvez você não esbarre numa indeterminação. Inclusive, isso é uma outra lição bastante importante. Em limites, quando você esbarra numa indeterminação, seja uma divisão por zero ou qualquer outra coisa, você não pode, a partir disso, simplesmente achar que o limite não existe. Talvez você consiga uma expressão equivalente à qual você está tentando tirar o limite, e nessa expressão a indeterminação não surja, né? Nesse caso, você teria que considerar essa outra expressão, tá bem? Vamos continuar aqui. Pois bem, o que ele fez aqui foi observar que x² menos 1 é um produto notável. Sendo um produto notável, ele pode cancelar o x menos 1 com o x menos 1 e ele vai obter que esse limite bem aqui, ele é igual ao limite de uma expressão equivalente, e nessa expressão equivalente, ele cancelando x menos 1 com x menos 1, ele fica só com o limite de x mais 1 quando x vai a 1. Esse limite é 2, ou seja, o limite de x mais 1 tende a 2 quando x tende a 1. Continuar aqui. Functions by a simpler function with the same limit. This is valid because... Aliás, antes de continuar, vamos ver o chat, né? Novamente eu me empolgo. Luiz Alberto no futuro. Eu não vou abrir o vídeo agora, Daniel, mas depois eu vejo do que se trata. Eu tenho medo de clicar em links durante lives. Não que eu nunca cliquei num link durante uma live, eu não vou começar agora. Mas depois eu vejo do que se trata. Deixa eu ver aqui. Encontrar o limite de g de x quando x tende a 1. Que interessante. Nesse caso, ele tá justamente brincando com a noção de continuidade, né? Porque mais uma vez ele apresenta uma função que não é contínua. Olha só. A função g de x ela não é contínua porque quando x assume 1, ela dá um salto no gráfico, né? Ela vai até π, em vez de ir até 2. Pois bem, como o g de x é essa função que não é contínua, você não pode ficar se valendo das... E talvez ele esteja colocando isso justamente como um contraponto para o abuso de continuidade que ele fez antes. Eu acho que esse exemplo é justamente o contraponto que ele está querendo fazer agora para a noção de continuidade, que ele não explicou. Aí ele vem e joga um exemplo que é uma função não contínua, né? Aí ele já não pode calcular de maneira tradicional, quer dizer, da maneira que ele estava explicando, por substituição. Afinal, não é contínua. Beleza. Mas se você pensar assim, cara, o limite dessa função g, ele vai existir se os limites laterais existem. Tudo bem. Se você considera os limites laterais, você não tem que... Se você considera os limites laterais quando x vai a 1, você não tem que se preocupar com esse caso. Esse caso, ele nunca vai acontecer nos limites laterais. Se você tiver com valores de x muito perto de 1, só que estritamente maiores que 1, ou muito perto de 1, só que estritamente menores que 1, eles com certeza vão ser diferentes de 1. Se eles vão ser diferentes de 1, você não tem que se preocupar com esse caso. Não tendo que se preocupar com esse caso, você pode calcular os limites laterais olhando somente para cá. Como você pode calcular os limites laterais olhando somente para cá? Esses limites laterais vão coincidir. E aí a gente vai ter um caso de uma função g que tem o limite dela no ponto 1
coincidindo com os limites laterais do ponto 1, e ainda assim essa função não é contínua, né? Afinal, o valor da função não coincide com o valor do limite geral, muito embora o limite geral coincida com os limites laterais, até porque quando os limites laterais existem e são iguais, o limite geral existe. Então é basicamente isso. Ele explica aqui rapidinho que você não precisa se preocupar com o segundo caso, e dado isso, você pode olhar os dois limites laterais, eles vão ser iguais entre si. Então, o limite da função g de x quando x vai a 1 é 2. E como g de x em 1 é π, e π é diferente de 2, essa função ela não é contínua. Então, você tem uma função com um limite que existe num ponto pela coincidência dos limites laterais, mas esse limite ele não coincide com o valor da função no ponto. Então, ela não tem continuidade. Beleza? Aqui você tem calcular o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h quando h vai a 0. Quando h vai a 0. E aqui, de novo, a gente não pode muito seguir essas regras de continuidade, de garantir que todo mundo é contínuo, porque se a gente for nesse caminho, a gente vai esbarrar numa divisão por zero. Se a gente vai esbarrar numa divisão por zero, fica complicado fazer essas contas, né? O que ele está fazendo, então, ele está definindo o argumento do limite como f de h. E ele está fazendo mais um truque geométrico, né? Ele está expandindo 3 mais h, ou mais um truque algébrico que geométrico. Ele está expandindo 3 mais h ao quadrado. No que ele faz isso, ele consegue obter essa expressão. No que ele obtém essa expressão, ele consegue cancelar esse 9 com esse 9. E nesse momento, bem aqui, ele não vai ter mais uma divisão por h. Ele não vai ter mais uma divisão por h, porque ele vai estar simplificando e dividindo 6h por h, obtendo 6, dividindo h ao quadrado por h, obtendo h. Ou seja, ele vai estar basicamente dizendo que o argumento do limite, que é esse cara, ele pode ser visto também como esse cara. Então, calcular esse limite bem aqui, que antes aqui você tinha uma divisão por zero, né? É a mesma coisa de calcular esse limite bem aqui, sem a dita divisão por zero. Nesse caso, esse limite é muito simples pelas regrinhas de continuidade. O limite da soma é a soma dos limites, o limite da constante é a constante, repete a constante, e o limite da variável, quando a variável vai a algum número, é esse número. Como a variável está indo a zero, o limite de h é zero. Então 6 mais 0 é 0. 6 mais 0 é 6. Que erro crasso esse. E esse é o valor do limite. Aí tem mais exemplo aqui. Eu acho que tudo vai nesse sentido de truque algébrico, tá? E você pode observar um de cada vez, mas eu não acredito que vá ter tanta diferença. Que é mais um truque que ele está empregando para evitar uma divisão por zero, né? Para poder aplicar a regra de continuidade. Aí ele obtém um valor aqui. Eu não vou passar cada um desses caras, um de cada vez. E no final das contas, ele está relembrando aquela coisa que ele disse na sessão anterior. Na sessão anterior ele falou dos limites laterais coincidindo, serem exatamente igual ao limite da função, e isso dá a condição de existência para o limite, né? O limite existe num ponto se os limites laterais coincidem naquele ponto. Ele está enunciando isso como um teorema agora. E ele está pedindo para a gente mostrar que o limite do módulo de x quando x vai a zero é zero. O módulo, ele vai... tá bem aqui desenhado. Eu já ia dizer que o gráfico do módulo é um V, e de fato é um V. O gráfico do módulo é esse V e não tem tanto mistério, né?
Você não pode abordar o módulo diretamente, porque abordar módulo algebricamente não é muito fácil, certo? Como abordar módulo algebricamente não é a coisa mais tranquila, a gente vai preferir a definição de módulo. E a definição de módulo, ela é um prato cheio para quando a gente vai calcular limite lateral, né? Porque quando eu estou indo a zero pela direita, eu estou preocupado com essa parte. E quando eu estou indo a zero pela esquerda, eu estou preocupado com essa parte. Então, em vez de tratar o módulo algebricamente, a gente toma a definição de módulo e vai calcular cada um dos limites laterais com uma expressão mais simples. O limite lateral que a gente... Quer dizer, essa expressão a gente vai estar considerando no limite lateral de zero, tendendo à direita a zero, né? E tendendo à esquerda a zero, esse outro limite lateral bem aqui, beleza? Aí, calculando um limite lateral de cada vez, ele vai perceber que os limites laterais coincidem, né? Calculou o primeiro limite lateral, calculou o segundo limite lateral, percebeu que coincidia. Em coincidindo os limites laterais, o limite geral existe e é igual a zero. É igual ao valor dos limites laterais que coincidiram. E aqui pede para provar que esse limite não existe. E aparentemente ele dá uma... Ah, tá. Ele prova que esse limite não existe de uma maneira muito simples. Ele mostra que os limites laterais são diferentes. Ele calcula o primeiro limite lateral, indo pela direita, dá 1. Ele calcula o segundo limite lateral, indo pela esquerda, dá menos 1. Os limites laterais não coincidiram, o limite não existe. Beleza? Próximo exemplo. Ele dá uma função bem complicada e pergunta se o limite da função f, quando x vai a 4, existe. Bom, é a mesma ideia. Ele vai utilizar isso aqui no limite lateral da direita e ele vai utilizar isso aqui no limite lateral da esquerda. Aí ele vai calcular cada um desses limites, né? Calculando o da direita, primeiro deu 0. Calculando o da esquerda, deu 0. E o limite, os dois limites existem, né? E olha só, os dois limites, eles existem, mas a função, ela não está definida para x igual a 4. Para x igual a 4, essa função não tem uma definição. Beleza? Apesar de que, se você fosse considerar um desses lados como sendo maior ou igual ou menor ou igual, o ponto f de 4 seria justamente o 0. E aqui você tem um ponto de inflexão, né? A minha bateria está com 6%, galera. Deixa eu ver até onde esse livro vai, em termos de cálculo. Ele vai dar bastante exemplo ainda, mas a sessão termina quase em seguida, tá? Tem uns exercícios, tal. Ah, que bom, James. Aí na próxima sessão ele fala da definição formal de limite. Tudo bem. Gente, eu vou encerrar a live, tá? Porque a minha bateria ela tá muito fraquinha. Inclusive, eu acho que para encerrar a live apropriadamente, eu vou ter que conectar o computador na tomada, porque senão eu não consigo sequer encerrar a live. Eita, cara, apagou tudo aqui. Eu não sei mais se eu tô ao vivo. Eu não sei se eu tô ao vivo, pessoal, pra vocês, mas eu vou tentar mitigar isso. Deixa eu ver se eu consigo encerrar a live de uma maneira tranquila. Porque eu sequer sei se eu tô transmitindo para vocês nesse momento.
Bom, eu coloquei o computador na tomada, espero que ele tenha voltado ao normal. Vamos ver se ele voltou ao normal depois de estar na tomada. Deixa eu entrar aqui no grupo. Temática computacional, tal. Eu ainda estou ao vivo, aparentemente. Mas eu não consigo voltar para... Eu não sei como eu faço para voltar para a própria transmissão. E eu não sei se é clicando aqui, eu acho. Tá, definitivamente não é clicando ali. Beleza. Bom, isso vai ser meio abrupto, tá? Mas eu tive esse problema aqui com a bateria, eu não estava prestando atenção. Bom, e a bateria ia acabar, eu perdi um pouco a minha concentração. Eu não sei mais voltar pro eu não sei mais voltar pra página lá de transmissão, então eu vou encerrar a transmissão aqui pelo OBS, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu não vou poder ler os comentários de vocês. Bom, eu não tenho como agora. Então eu vou dar um encerramento aqui e vou ler o que vocês estão escrevendo, vou ver se o vídeo ficou numa qualidade boa, tá? Na próxima terça-feira a gente tem revisão, mas é revisão da disciplina. E na próxima quinta, como a gente já falou bastante de limite hoje, e limite acaba não sendo tão essencial para matemática computacional, na próxima quinta a gente começa a falar de derivada, tá bem? Eu acho que, pelo menos, apesar da gente não ter visto a definição formal de limite, a gente conseguiu ter uma boa noção do que é um limite, né? Apesar de não ter visto a definição formal. Mas próxima terça a gente tem revisão da disciplina e na quinta